sequência, o que nós vamos precisar de fazer é o seguinte. Eu preciso de criar agora uma variável que vai vir aqui no meu banco de dados, vai consultar cada posição da minha tabela e trazer os dados aqui dessa tabela, né, ID, imagem, nome, descrição, para dentro aqui da tabela do banco de dados, para dentro da minha tabela aqui no meu arquivo index, que são essas posições aqui. Ó. Então ele tem que consultar a tabela e trazer os dados dela para cá. Ok, para fazer isso aí, eu vou vir aqui para o código. Antes de começar essas celas vazias aqui, ó, eu vou criar, né, um bloco PHP para fazer uma conexão lá. Então eu vou colocar aqui um bloco PHP, onde eu vou fazer variáveis que vai buscar nessas informações ali dentro. A variável primeira, inicial, que eu vou criar aqui, ela vai chamar consulta. Ela vai então consultar a minha tabela no banco de dados. Opa, consulta. E essa variável ela vai ser executada nela uma query, que é justamente essa consulta. Então, MySQL query. Vocês já estão cansados de conhecer, né? Quem fez já os cursos aí de banco de dados, já assiste às aulas há algum tempo, já conhece tudo isso aí. E aqui então eu vou mandar ele selecionar a minha tabela produtos. Para isso eu uso aqui o parâmetro select from, né, para trazer todos os dados. Se eu colocar aqui o asterisco from, na verdade, ele vai trazer todos os dados. Vou pôr ele. Então traga todos os dados para mim da tabela produtos, que é a nossa tabela que nós temos lá. Feito isso aqui, ele vai fazer a consulta. Eu preciso que ele traga todos. Então isso significa que toda hora ele vai ter que vir aqui em um registro, trazer informação para mim. Vir no segundo da imagem, trazer a terceira e assim por diante. Então o que eu preciso? Eu preciso de um while que vai ficar, né, fazendo isso. É uma estrutura de repetição. Esse while, eu vou dar um nome para ele aqui, ó, né, de uma variável. Pode ser qualquer nome aqui, mas a variável eu vou colocar aqui, por exemplo, linha, porque ele vai lá e vai buscar as linhas para mim, né, da minha tabela. E aqui eu vou executar, né, uma função que chama flat array. Na verdade, ele vai ser, né, do tipo flat array. MySQL flat array. Toda vez que vocês precisarem de buscar informações, né, no banco de dados, vamos utilizar esse parâmetro aqui. Eu escrevi errado que não tem esse L aqui, não é fetch, não tem o L ali não. Usem esse parâmetro e passem aqui, ó, a tabela que você quer buscar. Ele vai buscar essa informação de qual tabela? Da tabela produtos, que é, né, referenciada pela minha variável consulta. Então eu vou colocar aqui a minha variável que recebe as informações, né, atribuídas a essa tabela. Feito isso aqui, eu devo fechar aqui mais um parênteses, que é o parênteses do while, e abrir aqui as chaves, né, que é o parâmetro aí, padrão para essas estruturas de repetição, estrutura de teste lógicos também. Aqui eu vou colocar então as variáveis, né, chamada ID, imagem, com cada campo ali da tabela. Então eu vou inventar uma variável e essa variável deve receber, né, o nome desse campo aqui onde ela vai procurar. Então, por exemplo, a variável ID recebe o valor que tem naquela posição daquela determinada linha do ID. A variável imagem recebe a posição do valor ali, né, recebe o valor que está contido naquele campo meu imagem lá. Então eu vou criar aqui, ó, a variável ID. Eu poderia até fazer todas primeiro, né, para ficar fácil de entender. A variável imagem. E vou dar um pause para fazer as outras, para vocês não terem que ficar esperando eu digitar isso. Então preenchi todas aqui, né? Todas aquelas que eu tenho sem cedilha e algumas como descrição eu renomeei, eu diminui o nome. Quantidade vou deixar só quant também aqui para facilitar ali. O que essa variável vai receber? O valor, né, representado aqui na minha coluna ID, que seria esse primeiro valor ali, que é o número 4. Então, como que eu chego nele? Primeiro eu vou falar que ele vai buscar pela linha, né, pela minha variável, variável, ou meu array, como vocês quiseram chamar, porque é um array isso aqui, o array linha, na sua posição. Qual que é a sua posição lá? A posição dele é a posição ID. Vou fazer mais um, depois vou dar um pause para fazer com os outros. Então, aqui embaixo é a mesma coisa. Ele vai buscar os valores referentes à minha variável imagem, na posição linha dela, né? Ctrl Z aqui, Ctrl V. Só que aqui o campo que ele vai trazer lá é o campo imagem. Esse texto aqui, ó, tem que ser escrito igual ao que eu tenho, né, na minha tabela aqui, ó. Então, se aqui está imagem, o campo ali também tem que ficar imagem. Nome, descrição, todos eles ali da mesma forma. Então, vou dar um pause para fazer com o restante. Então, ficou dessa forma aqui, né? Nome, descrição, preço, quantidade e data.
não se precisa preocupar com o último campo que nós temos ali, por enquanto, mesmo porque esse campo não vai ser nem buscado do banco de dados. O último campo que eu digo aqui, que eu já até esqueci o nome dele, é adicionar. Então não vamos nos preocupar por enquanto com ele. Vai ficar dessa forma aqui. Próxima aula a gente dá a sequência. Da sequência, vamos começar então a inserir esses campos aqui, né, as nossas variáveis. Por exemplo, minha variável ID recebe o conteúdo que eu tenho dentro da tabela na posição da linha ID. E aqui, por exemplo, essa minha primeira célula, esse meu primeiro TD que eu vou selecionar aqui, ó, ele é correspondente, se eu vim aqui para o design, fica mais fácil da gente visualizar, ele é correspondente ao campo de imagem. Né? Deixa eu ver aqui, por que não é o de ID? O que eu fiz com ele? TR, TD. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. É bom às vezes a gente renomear para ter uma noção, né? Porque desse jeito que está aqui no código fica complicado de eu saber. Não, então tá certo. Eu aqui estou vendo coisa errada ali. O primeiro ali realmente corresponde ao ID. Então, para que apareça a identificação, né, o número de identificação do que está no banco de dados na minha tabela ali, eu preciso de colocar aqui, ó, a minha variável ID, que é o ID aqui. Só que por ela ser uma variável em PHP, se eu colocar ela assim, ela vai entender que isso aqui não é variável, é simplesmente um conteúdo que eu estou colocando em HTML. Olha lá, vai dar errado isso aí, ele vai ficar escrito daquele jeito e não vai pegar o valor dela. Então, o que eu preciso colocar é que é um código PHP aqui para que ele interprete essa variável. Então, eu abro aqui o PHP e fecho o PHP após ela, né? Aqui eu fecho a linha e fecho ele aqui. Só que é para exibir para mim a variável ID. Então, se é para exibir, eu tenho que colocar o comando echo aqui também, senão ele vai ficar com erro. Então, echo ID. Aí ele já interpreta que ele vai exibir para mim a minha variável ID. Será que isso vai funcionar? Só uma coisa que vocês têm que tomar cuidado aqui, que pode ser o primeiro erro a dar aqui, é isso aqui, ó. Olha nos locais, se você não deu o mesmo mole que eu, porque o meu arquivo conecta, quando eu criei, ele ficou dentro da pasta imagem. Ele não pode. Clica aqui, segura e arrasta para baixo. Ó. Ele não pode por quê? Porque na referência, né, eu coloquei aqui em cima, ó, que ele vai clique em atualizar se apareceu. Eu só coloquei o include e o nome dele. Então isso significa que ele vai procurar ele do lado do arquivo index, que é esse que eu estou mexendo. Então ele tem que estar em mesma pasta. Cuidado com aquilo ali. Feito isso aqui, eu já posso testar. Quero ver se realmente vai aparecer naquele primeiro campo da minha tabela, né? Mais para baixo aqui, ó, o ID, que é o número de identificação de cada um dos produtos. Então Ctrl S e F12, vamos ver se ele vai publicar e vai estar exibindo para mim esse identificador aqui. Conectando. Vamos visualizar. Ok, opa, mostrou. Ó. Mostrou o 6 aqui. Né? No caso, o identificador 6, que foi o do último produto. Já vou estar olhando aqui porque ele está mostrando para mim, né, o do último produto aqui, que é o produto. Deixa eu olhar aqui. Vamos. Que é o produto computador. Para saber se ele mesmo também, eu posso puxar o nome. Vamos puxar o nome aqui para a gente visualizar isso. Seleciona aqui, no caso, o campo nome, né, que é o segundo aqui. Ó. Poderia já colocar, na verdade, esse echo para não perder muito tempo, copiar essa linha e colocar e só mudar o nome da variável ali. Eu já ganho um tempo bom com isso aí. Então, deixa eu selecionar ela para poder copiar e colar nos demais. Vou dar um pause para fazer isso. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, né, as outras variáveis. Eu colei aquele comando echo em todos e fui trocando. Aqui eu quero que ele mostre o caminho da imagem, o nome, a descrição, o preço, a quantidade, a data. E o último é para adicionar. Nós não temos variável para ele, eu só deixei o texto adicionar. Vou dar um Ctrl S para ele salvar e vou atualizar. Ele vai buscar todos os dados aqui, ó, referente ao meu último produto. Né? Deixa eu voltar lá. Ficar abrindo essas propagandas ali é brabo. Então, ele vai mostrar os dados referentes ao produto número 6, que é a imagem, o nome, descrição, embora a imagem não vai aparecer ainda, porque ele buscou somente o nome dela, como eu gravei lá. Já vamos estar corrigindo. E aqui no adicionar, ele deu um erro, provavelmente porque eu devo ter deixado alguma coisa ali, né, que não consta, que deve ser o bloco PHP mesmo aqui. Ó. Eu fiz a coisa aqui pela metade, então ele não entendeu esse eixo em adicionar. Deixa eu tirar o bloco PHP aqui, que não tem nada disso. Ok. Primeira coisa, eu quero que ele exiba tudo. Ele só exibiu um dos dados. Eu quero que ele passe aqui, para isso que serve o while, para ele ficar percorrendo e toda vez que ele percorrer, ele trazer os campos lá da minha tabela. Meu mole foi aqui, eu estou fechando antes dele listar para a minha tabela. Então,
tira aqui esse fechamento do while e coloca ele abaixo de todos os dados. Ele vai colocar então logo depois aqui que terminar a tabela. Então depois do table você cola o fechamento aqui do while. Ctrl S, creio que com isso eu já vou ter organizado, né, consertado aí o problema dele tá passando ali. Deixa eu ver aonde que tem um outro erro aqui. Ele está me dando um erro na data. O que é isto? Ah, já sei. Para fechar isso aqui, ó, eu vou precisar de abrir um bloco PHP, porque ele foi iniciado dentro, né, do bloco PHP ali. Então ele vai dar erro se eu não abrir outro bloco aqui para fazer o fechamento dele. Ok. Vamos ver se vai rodar. Continuou dando um erro justamente... Não, deu certo. É porque demorou para processar, né? O computador está bem rapidão aqui. Então F5. Opa, agora sim aconteceu o que eu queria ali. Porém, ele não respeitou, né, aqui o final da tabela, a gente vai analisar. Mas ele trouxe todos os campos. Próxima aula a gente vai fazer as imagens aparecer, né, e corrigir algumas coisas aqui que está faltando ainda.